Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa mais uma vez. É com muita alegria que a gente está aqui, que a gente partilha, que a gente compartilha as histórias, os ensinamentos. É sempre uma vivência de mão dupla, né, o que a gente faz aqui. Então, em nome da casa, a gente agradece a presença de todos, agradece também todas as doações que durante o ano possibilitaram todo tipo de socorro que a casa ministra, seja através das cestas básicas, seja através dos brinquedos que foram ministrados e os presentes que foram dados às crianças. E a gente lembra que isso é um trabalho constante, sobretudo a parte de alimentos. Então, a gente sempre precisa de uma quantidade razoável para atender mais de 70 famílias. Então, o pedido acaba sendo constante, porque é o que eu sempre lembro, né? As pessoas comem todos os dias. Então, não adianta ter entregue semana passada e ficar feliz porque entregou semana passada 1 quilo de arroz e achar que está tudo bem. A gente, claro, entrega na medida que pode, na proporção que tem condições, mas sempre entendendo que esse é um ato contínuo que a casa oferece às famílias. Então, continuamente a necessidade vai se colocando. A casa vai estar fechada nos dias 24 e 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, nos demais dias abertas. Para as cestas básicas, está fácil, porque eu acho que está faltando tudo pelo que está vendo aqui. Então, qualquer coisa que vocês trouxerem, a casa vai ficar feliz em receber. Eles colocaram aqui, basicamente, leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, farinhas de uma maneira geral, feijão, sal e café, está vendo? Está fácil. A gente pode, de alguma forma, ajudar. A gente sempre lembra que não é uma grande quantidade que a gente precisa. Às vezes, um pacote é a diferença entre montar uma cesta ou não. Então, é sempre muito bem-vindo todo tipo de doação. A gente tem a nossa livraria com preços promocionais agora para o Natal. A gente convida a todos que, de alguma forma, possam multiplicar esse conhecimento, né? Porque dar livros espíritas é quase como estender a mão assim fluidicamente um pouco mais para ver se as criaturas recuperam um pouco desse cristianismo que a gente perdeu lá atrás, né? Dessa simplicidade, nos ligando mais com Deus. A gente espera que através da leitura seja um bom caminho. Os horários da casa estão afixados lá fora. Eu dei boa noite a todos, não dei boa noite aos internautas, perdão. E eu acho que eu passei todos os avisos, então a gente pode fazer a nossa prece inicial. Pai de infinita misericórdia, é com muita alegria que estamos aqui, apesar de todos os problemas que trouxemos durante o dia. Agradecidos aos nossos anjos guardiões, agradecidos à equipe espiritual da casa, de encarnados, trabalhadores tão queridos que nos recebem à entrada. Vamos dizendo ao Pai que, apesar dos nossos pequenos merecimentos, pouca coisa que evoluímos, somos infinitamente agraciados pela sua misericórdia, Senhor. Que o nosso coração se abra em entendimento daquilo que ouvimos, porque não adianta nada entrar, escutar o Evangelho, tomar o passe e não modificar a conduta. Que o nosso coração se encha de alegria, entendimento, coragem e muita determinação no trabalho do bem. E assim, agradecidos a esse Pai de infinito amor, dizemos em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu, e estais em todos os cantos da criação, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão do Espírito e o pão da matéria. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, do mesmo jeito em que oferecemos a cada dia o melhor que temos, para perdoarmos também por nossa vez aqueles que nos devem. Não nos deixe entregues aos golpes das tentações que trazemos ainda no peito. E livra-nos de todo e qualquer mal. Sobretudo, Pai, do mal que ainda deixamos por invigilância habitar os nossos corações. Só vosso, Senhor, é o reino, só vosso poder, só vosso a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então a gente começa os trabalhos da noite convidando o Gessé para a palestra de hoje. Obrigada. Pronto, eu já
Já fiz aqui a minha arte. Ok. Ok. Ok, gente, boa noite. Boa noite para todos. Nós vamos trabalhar aqui hoje. Boa noite aos internautas, né? Não vou esquecer. Tá certo. Nós vamos trabalhar hoje à noite com o tema do livro Encontro de Paz, item 11, Chico e Emmanuel. Resgate e renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual, enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições. Ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrarás afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas também encontrarás velhos adversários, embora noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Respirarás muitas vezes num ambiente convulsionado de provações, entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Somos trazidos a viver uns à frente dos outros, para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Essa é a base do que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quem já trabalhou comigo aqui sabe que eu não venho trazer lições para ninguém. Eu venho trazer para vocês um pouquinho de reflexão. E a gente vai reflexionar juntos aqui sobre isso. Na verdade, nós, todos, nós o tempo inteiro pensamos no significado da nossa vida. Eu faço isso muitas vezes com a minha vida. Eu sempre fico tentando encontrar significados para ela. O que ela significa? Por que eu estou aqui? Quais são as perguntas que eu devo responder nessa escola que é a vida? A gente falou agora há pouco aqui de escola, de lições, que nós devemos repetir a exaustão para que a gente aprenda alguma coisa. Eu faço, assim como vocês todos, perguntas a mim mesmo. Quais são os significados da minha vida? Parece simples, né? Mas é absolutamente complexo. Eu vi uma frase há um tempo atrás que ficou na minha mente e eu acho que é isso mesmo. A vida é simples, mas viver é bem complexo. Nós precisamos encontrar sentidos para a nossa vida. Na verdade, quando a gente não encontra sentido para a vida, ela se torna complexa. Quando a gente encontra sentidos para ela, aos poucos, ela vai se revelando. E aí a gente entende por que de algumas coisas. Por que eu tenho tantas perguntas sem respostas? Né? A gente, enquanto busca isso, a gente vai vivendo. E aí algumas coisas se tornam mais claras em alguns momentos. Em outros nem tanto. Em outros a gente faz perguntas ao alto. Meu Deus, por que isso ocorre comigo? Por que tantas provas, tantas dificuldades? Por que eu encontro tantos adversários no meu caminho? Ou por que eu entendo que tais e tais pessoas são meus adversários? E às vezes a gente não encontra respostas. Se nós procurarmos as respostas no imediatismo, a gente não consegue. Mas quando a gente começa a tentar compreender quais são os meus próprios caminhos e aquilo que nós chamamos de destino, aí as coisas, destino entre aspas, né? Na verdade nós sabemos que não é bem isso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas na medida em que nós buscamos respostas para esse tal de destino, entre aspas, a gente começa talvez a clarificar mais os nossos próprios caminhos. A reencarnação, ela é chave para compreender o nosso processo presente. Algumas respostas estão nas várias e várias vidas que nós já vivemos. E na medida em que nós fazemos escolhas para a nossa vida, nós também estamos construindo o que nós viveremos amanhã. Algumas das coisas que nós escolhemos hoje, elas refletirão para nós daqui a pouco.
já, muito breve, outras escolhas que afetam outras e outras tantas pessoas que caminham conosco, elas vão refletir na nossa vida, não só agora, imediatamente, mas elas vão refletir na nossa vida em outros momentos, para além desses 60, 70, 80 anos que nós vivemos aqui. Então, eu tenho buscado, assim como todos nós aqui, eu tenho certeza, respostas para a minha própria vida. Eu faço esse exercício o tempo inteiro. Muitas vezes com alguma tristeza, outras vezes quando compreendo determinados caminhos, com alguma satisfação. Eu não diria alegria, mas alguma satisfação. Quando a gente compreende o porquê de algumas coisas que ocorrem na nossa vida, a gente encontra alguma satisfação em manter os nossos próprios caminhos. Há coisas que ocorrem na nossa vida que, por mais que a gente tente lutar contra elas, parece que elas são recorrentes, elas retornam. E você diz, meu Deus, eu luto contra isso o tempo inteiro. Eu queria tanto agir assim, e eu não consigo. Por que será que eu não consigo? Algumas respostas não serão encontradas apenas neste tempo. Às vezes a gente luta o tempo inteiro para sair de determinadas forças que parecem recorrentes na nossa vida. E a gente não entende por quê. E elas retornam, e retornam, e retornam. E você se livra delas e parece que elas foram embora. Mas depois adiante elas retornam na sua vida, parece que fizeram uma curva e te acharam lá na frente de novo. E você diz, mas por que ocorre isso comigo? Enfrentamentos. Algumas questões devem ser enfrentadas por nós. E nós não conseguimos fugir delas. Não dá para fugir. Há coisas que, por mais que você esconda debaixo do tapete, e que você nem queira pensar nelas, elas voltam para você. E você é obrigado a enfrentá-las. Quando nós não enfrentamos adequadamente, elas retornam. Elas podem não retornar agora, nesta vida. Mas se forem problemas não resolvidos, os nossos fantasmas. Eu gosto desse conceito. Pelo menos para mim ele faz muito sentido. Todos nós temos fantasmas. Todos nós temos problemas que são parte da nossa essência e que precisam ser enfrentados. É esse o sentido da vida. Enquanto não enfrentamos, eles retornam. Na medida em que nós enfrentamos, não dá para esconder. Não dá para esconder. Não dá para imaginar que eles simplesmente passaram e nós passamos ao largo deles. Você pode evitá-los por algum tempo, mas eles retornam. Todos nós precisamos dessas inúmeras vivências. Né? Quem já viveu, quem ainda está no início da vida, ainda talvez não tenha acordado para essas questões. Quem já está na sua maturidade, já viveu muitas coisas, já enfrentou muitos problemas, já enfrentou a solidão, já enfrentou a desesperança em alguns momentos, já teve amores e desamores, já enfrentou talvez problemas físicos, já perdeu pessoas que ama muito. Então as pessoas que já estão na maturidade, já têm uma experiência maior, pelo menos desta vida. Mas além dessa experiência que nós temos desta vida, nós temos outras tantas que são carregadas conosco de milênios e que estão lá em nós. É o que nós chamamos de memória integral. Né? Nós temos a nossa memória atual, que é o conceito de memória que nós temos de agora, e que é absolutamente importante para definir quem somos. Mas nós, acima de tudo, temos a memória integral, que é aquele acervo de dezenas, centenas de vidas, de milhares de anos, de experiências que nós já tivemos, e que estão lá, podem ser acessados de alguma maneira. É a essência do que nós somos. Nós não somos apenas esses 20, 30, 50, 80 anos desta vivência atual. Nós temos um cabedal muito maior de coisas. É por isso que, muitas vezes, a gente acessa determinadas coisas e nem sabemos como acessamos. Há pessoas que são absolutamente simples, do ponto de vista de conhecimento teórico, mas elas têm uma sabedoria tão grande que ela própria não sabe de onde veio. Ela não entende de onde ela acessou. É sabedoria acumulada de uma memória integral de milênios. E ela sabe como agir diante da vida. E há pessoas
que têm títulos universitários, inúmeras pós-graduações, são pessoas que, do ponto de vista teórico, intelectual, são absolutamente senhoras de si, mas que, diante da vida, são muito frágeis. Então, são coisas absolutamente distintas. Nós, seres humanos, nós somos muito mais do que nós imaginamos. Nós temos um cabedal de conhecimento muito maior do que esse que a gente vislumbra aqui nesse mundo material. E é resultado de inúmeras reencarnações, de inúmeros enfrentamentos. Todos nós temos que fazer os nossos enfrentamentos. Além dos livros espíritas, a gente também encontra conhecimento em vários outros lugares. E pessoas que, embora não tenham a doutrina espírita especificamente como base dos seus escritos, dos seus pensamentos, elas também trazem, muitas vezes, alguma maneira de interpretar a vida que nos interessa. E a gente precisa estar atento a isso. Tem uma autora chamada, talvez alguns de vocês conheçam, eu gosto muito dela, eu gosto do jeito dela escrever, eu gosto de como ela toca nas pessoas, falando simplesmente de vida. Ela escreve livros e ela não fala do ponto de vista religioso, nenhum ponto de vista religioso, mas ela escreve de uma maneira que toca o coração das pessoas. Ela fala de vida, ela fala dessas questões que nós estamos falando aqui hoje, ela fala de enfrentamentos. O nome dela é Lia Luft, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Eu gosto muito dos textos dela. Ela tem um livro chamado Perdas e Ganhos, onde ela fala exatamente da ótica dela acerca dos enfrentamentos da vida. Nós aqui temos um enfoque mais amplo, porque nós sabemos da realidade das reencarnações. E a gente sabe que esses enfrentamentos, essas perdas e ganhos, aos quais ela se refere no livro dela, são perdas e ganhos não apenas de uma única vida, mas são perdas e ganhos de inúmeras vidas e acúmulo de experiências, de decepções, de alegrias, de esperança ao longo de milênios. Ela fala poeticamente e de uma maneira muito linda acerca das perdas e ganhos desta vida. E ela se coloca de uma maneira muito linda. Eu fico emocionado com os textos dela, porque de fato ela coloca de uma maneira que faz sentido. E basicamente o que ela diz, nós falamos disso o tempo inteiro aqui, claro que com outro enfoque, mas são as mesmas coisas. Ela está falando de vida, ela está falando de enfrentamento, ela está falando de decepções, de amores, de desamores, de afetos, de esperança, de solidão. Quem de nós não enfrenta isso? Todos nós. E ela diz assim, ela fala como se estivesse fazendo uma confissão. Então ela fala dela mesma, mas ao mesmo tempo ela está se referindo a todos. Todos os grandes poetas, pensadores, escritores e o que valha, todos eles falam de coisas que interessam a nós todos. Basicamente eles falam de amor, eles falam de paixão, eles falam de ciúme, eles falam de inveja, eles falam de esperança e desesperança. Todos eles fazem isso. É por isso que os livros de alguns autores se tornam clássicos, porque eles falam de coisas que, independente da língua, independente da nacionalidade das pessoas, independente da idade, independente de qualquer coisa, são inerentes ao próprio ser humano. Todos nós enfrentamos os nossos fantasmas. Não tem como não fazer isso. Todos nós somos feitos da mesma cepa. Você pega um livro, por exemplo, do Guimarães Rosa, e ele vai falar claramente dessas coisas todas que eu enumerei agora há pouco. Embora ele trabalhe lá com personagens, ele, nos contos, nos romances, ele vai trabalhar com as mesmas coisas. Amor, desamor, encontro, desencontro, ódio, esperança. É o tempo inteiro a mesma coisa. Isso interessa para todos os seres humanos. E aí a gente volta aqui. Todos nós somos iguais diante da vida. Os seres humanos, independentemente de classe social, independente de idade, independente de raça,
independente de quaisquer desses fatores que a gente enumera e que classifica tanto na vida, todos os seres humanos se igualam diante da vida. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho tantos problemas, eu enfrento os ônibus lotados, eu enfrentei uma infância miserável, eu nasci vinculado a uma favela, eu tinha lá o córrego imundo como fundo do meu quintal, eu tive grandes dificuldades na vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sofro muito, a minha vida é terrível. E aí olha o outro, não é? As diferenças sociais, aí olha o outro e diz, ele teve todas as chances, ele teve os melhores colégios, ele não enfrentou as dificuldades que eu enfrentei. Mas nós não estamos na essência das pessoas. Os enfrentamentos diante da vida, claro que com especificidades, mas os enfrentamentos diante da vida são os mesmos. A gente verifica pessoas que, do ponto de vista social, estão bem, aparentemente bem, mas são pessoas, às vezes, que têm síndrome do pânico, vivem à base de remédios, tem inúmeras empresas. Estava lendo um livro aí outro dia, um psiquiatra falando sobre isso, dizendo que o homem era dono de inúmeras empresas, e no consultório do psiquiatra ele chorava feito uma criança, porque ele se sentia absolutamente só. Ele não tinha o amor dos próprios filhos, ele não tinha o amor de ninguém. Ele era um homem poderoso, um homem muito rico, mas ele se sentia o mais miserável dos homens. E no consultório do psiquiatra, ele desnudava-se completamente. E aí ele era o que de fato ia dentro dele. Todos nós somos iguais diante da vida. Todos nós enfrentamos os mesmos fantasmas. Diante da vida e diante da morte, entre aspas, porque nós sabemos que não existe morte, para nós isso é motivo de enorme alegria, nós sabemos que não existe morte. Nós passamos de um estado a outro. Este corpo vai ao pó, este corpo ele se dissolve, ele é matéria, ele é átomo, né? Ele volta ao seu estado original, mas o nosso espírito permanece. A essência do que nós somos permanece. Isso nos enche de enorme alegria. Nós sabemos que não há morte de fato. Nós nos separamos das pessoas que nós amamos por um tempo. É triste, claro, mas nós sabemos que, de fato, enquanto aquele ser está ali inanimado, não é a pessoa que você ama que está ali, é apenas o que restou dela. E vai à terra, mas o espírito permanece. Nós temos essas esperanças e essas formas de ver a vida, e isso nos é de grande valia para os nossos enfrentamentos. A pergunta hoje é exatamente essa, é a mesma pergunta que eu faço a mim mesmo. Por que é que nós vivemos? Quais são os meus enfrentamentos? Quais são os meus enfrentamentos? Cada um é resultado de escolhas. Alguns de vocês talvez pensem assim, mas as minhas escolhas, elas são limitadas por vários fatores. É fato. Claro que as minhas escolhas são limitadas por inúmeros fatores. Há algumas coisas que alguns chamam de fatalidade. Então, por exemplo, a genética, teoricamente, é uma fatalidade. O meio social no qual você nasceu, teoricamente, é uma fatalidade. Você, teoricamente, não escolheu isso. Teoricamente, porque nós sabemos que na realidade da reencarnação, isso toma um outro vulto. Mas, tá bom, vamos encarar apenas desse ponto de vista desta vida atual. Genética, questões raciais, né? Questões sociais, talvez nós chamemos de fatalidade. Ainda assim, diante de determinadas encruzilhadas da vida, você, eu, todos nós, tomamos decisões. Diante daquelas alternativas que lhes são colocadas, nós tomamos alguma atitude. Quando você não toma atitude, significa que talvez você não tenha se feito forte diante da vida. A vida, ela te dá algumas escolhas, né? O que você construiu de você, o que eu construí de mim, ou é uma casa frágil, ou é uma fortaleza.
Na medida em que nós nos construímos, nós vamos escolhendo. Né? Nós escolhemos, escolhemos e escolhemos. Muitas vezes, não escolhemos, permitimos que outros escolham por nós. Mas se você permitiu que outros escolhessem por você, é porque você, em algum momento da sua vida, você fraquejou. Você não foi capaz de dizer não. Você sabe que, diante da vida, nós, muitas vezes, temos de ser capazes de dizer não. Há pessoas que têm dificuldade com o não. Não consegue falar não para o filho, não consegue falar não para si mesmo, para determinadas tendências, não consegue falar não para a esposa, para o marido. Algumas pessoas têm problema com não. A gente precisa, é outro fator também que a gente precisa encarar. Sim e não. Nós precisamos saber decidir. Muitas vezes, essa encruzilhada resultará em várias outras injunções na sua própria vida. Sim e não. Às vezes claramente, às vezes é necessário dizer claramente. Aquele não te evitará uma série de problemas futuros. Se você disse não no momento adequado, de uma forma refletida. Nós somos resultado do que nós escolhemos. Lá na infância, às vezes, a gente sofre uma série de influências. E aí você dirá, mas a minha infância é muito importante para o que eu construí da minha própria vida. É fato. A infância é absolutamente importante. Ela é uma base importantíssima. Os médicos, os psicólogos, eles dizem isso. O que você fará de você como ser humano tem muito a ver com a criança que você foi. Que tipo de criança eu fui? Mas nós temos também algumas escolhas nesse processo. É claro que é um processo difícil. As crianças, apesar do que a gente imagina, às vezes a gente não pensa nisso, mas é só lembrar da infância de cada um de vocês. Lembrem das suas infâncias. Como é que foi? Quais foram os problemas que você enfrentou? Quais foram os problemas que eu enfrentei? Eu era um menino franzino, magricela, eu era um menino muito importunado na escola. Eu era um menino cabeçudo, orelhudo, faziam assim na minha orelha, né? Às vezes a gente não pensa nisso, assim, mas a criança não tem problema. Será? Será mesmo? Eu conheço crianças que você percebe a criança pequenininho já, absolutamente amuado, e aí você começa a prestar atenção por quê, né? Se ele for diferente, no mundo de hoje ser diferente é um problema sério, porque as pessoas imaginam que todos têm que ser iguais. Se você for ligeiramente diferente por algum motivo, ou porque é gordinho, ou porque é magricela, ou porque é orelhudo, ou porque é uma adolescente alta, tipo vareta, ou porque você, muitas vezes, é apelidado, você é importunado o tempo inteiro, nossa, isso é um sofrimento terrível. Há crianças que não querem ir para o colégio por conta disso, eles não querem ir. Mas por quê? Não fala por quê, mas você sabe que alguma coisa está acontecendo. Então, assim, que tipo de infância nós tivemos? Alguns vão dizer assim, eu não tive problema nenhum. Sei, você era a menina bonita do colégio, a que tinha amigos, a que era popular. Puxa, parabéns para você, nem todos tiveram a mesma sorte. Você era o fortão do colégio, o menino que era o mais desejado das meninas, era o mais falante, era o mais inteligente, era o mais isso, mais aquilo. Você era admirado por todos. Parabéns para você. Nem todos tiveram a mesma sorte. Aliás, a maioria não tem. A maioria não tem essa sorte de ser sempre vencedor. A vida nos coloca para nós momentos de vitória, mas também momentos de derrota. E isso começa lá na infância. Às vezes a gente não percebe isso, mas começa lá na infância. Ora, parabéns para vocês que foram vitoriosos em alguns momentos da sua vida. Vou contar uma novidade para vocês. Vocês não serão vitoriosos sempre. É a vida. A vida é assim mesmo. Aqueles que foram vitoriosos num determinado momento, eles não serão em outros. Aqueles que em determinados momentos passaram por privações, mas souberam enfrentar isso e construíram fortalezas, essas pessoas às vezes sobrevivem mais e com mais força do que aqueles que foram aparentemente grandes vitoriosos na infância e na adolescência
e na juventude. Às vezes a gente vê pessoas que, lá, meninos ainda, e eu estou falando de meninos porque esses meninos se tornarão homens, e depois se tornarão os vovôs, os idosos do futuro. Todos nós passamos, a vida é cíclica. É cíclica. Nós começamos andando, eu vi uma imagem na internet um dia desse aí, interessante, nós começamos aprendendo a andar, e precisamos de ajuda para isso. E lá, quando você tiver com 80, 90 anos, você perde de novo a mobilidade. E você vai precisar de ajuda novamente. A vida é cíclica. O que você fazia, o que você não fazia quando você era criança, menino, você não fará também quando você tiver 90, 95 anos. E aí você precisa de ajuda. Às vezes a gente diz assim, eu não preciso de ninguém. Tá, talvez hoje você não precise. E amanhã? Será? E se eu for tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que eu não aceite a ajuda de ninguém? Eu vou morrer. Se eu não tiver amigos e não tiver quem me ame. E eu não aprender a tratar outras pessoas adequadamente, bem. E eu não aprender a ter um sorriso no rosto. Não aprender a olhar para as pessoas e... O que será de mim quando não for mais útil? Tem uns textos aí que eu acho bonito também do padre Fábio de Mello. E ele fala sobre utilidade. Utilidade. Você sabe quando você é amado de verdade? Quando você perde a utilidade. Quando você não for mais útil para ninguém. Se ninguém estiver nem aí com você, porque você não é mais útil. Enquanto você é útil, você é o homem da casa, você provê todo mundo, você resolve, você é o centro das atenções. Haverá dia em que talvez você não seja mais útil. E quando você não for mais útil, as pessoas se lembrarão de você, elas cuidarão de você com carinho. Isso é amor de verdade. Amor de verdade, é verdade isso. Eu gosto muito desse trecho do padre Fábio de Mello, ele é muito interessante. É verdade, eu assim, nossa vida, né? Tem uma parte que ele fala assim, põe lá no sol, tira do sol, não é? Leva o Gessé para andar. Ah, ele não fundou hoje, tem que pôr ele no sol. E aí no final ele fala assim, e o que será que aconteceu? Alguém tirou o Gessé do sol, ele queimou lá. Porque eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu preciso dos outros. Isso é amor. Se alguém se preocupa comigo, mesmo não sendo útil, eu sou inútil para qualquer pessoa. Não sou útil mais, eu não lavo mais a louça, eu não limpo mais a casa, eu não cuido mais dos filhos. Eu não tenho mais, não sou mais aquele provedor da minha casa. Eu não, né? O máximo que eu posso fazer, se eu puder falar, é dar conselhos, né? Falar da minha experiência de vida, mas eu não sou mais útil no sentido utilitarista da nossa sociedade. A nossa sociedade é muito utilitarista. Se você serve para alguma coisa, tanto que depois dos 40 e poucos anos de idade, para o mercado de trabalho você não existe mais, né? Apesar de toda a sua experiência. Fica desempregado depois dos 45, 50 anos de idade para você ver a dificuldade que é. Então, a nossa sociedade é utilitarista. A gente só pensa é útil, não é útil mais, esqueceu. Substituiu, esqueceu. Passou 2 meses, ninguém mais lembra do ciclano. Poxa, mas o fulano era tão nosso amigo. Ué, era tão nosso amigo e 2 meses depois todo mundo já esqueceu dele. A sociedade atual, ela é absolutamente utilitarista. Mas voltando ao que nós estávamos dizendo, só para eu encerrar, porque senão, né, a gente se estende demais. Nós todos enfrentamos os mesmos problemas. O sentido da nossa vida, ele está nas escolhas que nós fazemos. Independentemente dessa ideia de fatalidade que nós temos, de que as nossas escolhas são limitadas, mesmo na limitação, há algumas escolhas que nós fazemos. E essas escolhas se refletem na nossa vida. Na esperança que nós construímos, na fortaleza que nós construímos, ou na fragilidade. Na medida em que nós vivemos, cada vez mais forte nós nos tornamos. É por isso que os espíritos mais evoluídos enfrentam problemas mais sérios. Porque eles têm condição de enfrentar tais problemas. Deus não dá para nós cargas maiores do que as que podemos suportar. E é nos enfrentamentos que nós nos tornamos fortes.
Quem cria filhos sabe disso. Os filhos devem ser criados numa redoma. Você protege eles de todo lado, ou você ensina-os a enfrentarem a vida. Os melhores pais são aqueles que, claro, estão ali rodeando os filhos, mas permitem aos filhos enfrentar a vida. Porque se você faltar, os seus filhos continuarão sem você. Você dirá, eu faltei, eu não estou mais lá, mas os meus filhos têm a força necessária para fazer os enfrentamentos da vida. Então o que eu dou para eles? Eu dou carro 0 quilômetro, eu dou dinheiro todo mês, eu dou, ou eu os ensino a enfrentar a vida. Claro, você está ali, controlando, verificando, vai, solta aos poucos, vai, né? Responsabilidade. Mas eles são aptos a enfrentar a vida? Nós nos tornamos aptos a enfrentar a vida de que jeito? De que jeito que aconteceu isso conosco? Acho que essa pergunta é uma pergunta que cada um tem que fazer. Como é que eu me tornei forte para enfrentar a vida? Claro, todo mundo cai, chora, se entristece, mas no outro dia você levanta e faz o quê? Vou de novo, eu respiro e vou de novo. Ah, mas você vai cair de novo, não tem problema, eu levanto de novo. Ah, um dia você não vai levantar mais. Ah, tá bom, se um dia eu não levantar mais é porque eu parti. E aí eu volto de novo. Não é assim? A gente é cíclico. E o enfrentamento é de todos, não tem ninguém aqui que não enfrente isso. Família, mesma coisa. Às vezes você tem lá, na própria família, você tem problemas sérios lá que você não consegue compreender. Irmãos, pais. Alguns são maravilhosos. Às vezes você tem irmão que é muito ligado a você. Desde menino, é absolutamente ligado a você. Mas você às vezes enfrenta na sua própria família dificuldades, algumas mágoas que você não sabe nem de onde veio. E às vezes elas vão se alimentando. Você sabe que o nosso cérebro, ele é uma usina, né? Quando você fica alimentando, se você alimenta luz, ela vai gerar mais luz. Mas se você alimentar sombras, ela vai gerar mais sombras. Se você tiver uma mágoa com seu irmão, com a sua esposa, com seu amigo, com seu namorado, se você tiver uma mágoa muito grande e você alimentar aquilo, ela vai crescer. Se você não resolver aquilo, mas como é que eu resolvo? Objetiva aquilo. O que é mesmo? Será que isso tem importância de verdade? Mas se você ficar alimentando a sombra, ela vai crescer. Nas famílias acontece isso. E às vezes a gente não entende. Nossa, mas eu tenho aquele meu irmão. Fulano é muito meu amigo. Mas Ciclano sempre foi arredio comigo desde criança. Eu não consigo compreender isso. Talvez a chave esteja em outras reencarnações e você não sabe. Quem é aquele seu irmão? Aqui o texto fala, né? Encontrarás pessoas maravilhosas ao seu redor, mas encontrarás também antigos adversários, que vão estar ali ombreando contigo, ombreando, na mesma luta, no mesmo caminho, porque ele tem que aprender e você também. E às vezes está ali na mesma casa, no mesmo local, e aí a gente não compreende. Qual que é o remédio para isso? Amor, tentativa de compreensão, tentar chegar a consensos, não ficar alimentando as sombras. Ah, ele tem essa aversão por mim, eu vou alimentá-lo, eu também tenho por ele, ele nunca gostou de mim. Se você fizer isso, você vai alimentar uma sombra que você não sabe onde começou. Eu nem sei o que eu fiz para ele, você diz. Não sei de onde vem essa mágoa que ele tem de mim, eu nunca fiz nada para ele. Sim, talvez você não se lembre. Talvez não seja deste momento, talvez seja de outros. Adversários, assim como pessoas muito amigas, reencarnarão junto conosco para seguirmos caminhos juntos. É isso que nós fazemos. Diante da vida, todos nós nos igualamos. Todos nós buscamos as mesmas coisas e devemos repetir as mesmas lições. É uma escola, não é uma escola? A gente repete, até a gente aprender. São esses os enfrentamentos da vida. Para encerrar, tem aqui um trecho, perante a vida. O despedaçar de muitos anelos engendra o surgimento de formosas realizações. A renúncia pessoal fomenta a abnegação que levanta as realizações da aventura. Usa a tua vida na preservação de outras vidas. Usa a tua vida na preservação de outras vidas.
mesmo que estejas assodado pelo desespero, evita o fosso da revolta ou o desânimo. A tua vida inspira outras vidas. Mesmo que nós não saibamos em falar, minha vida inspira alguma, inspira. A nossa vida sempre inspira a vida de outras pessoas. Ah, mas eu sou tão sozinho. Você é que pensa. Você vive no meio de muitas outras pessoas. A tua vida inspira alguém. Pode ter certeza. Ser abnegado. O que faças e como faças constituirá emulação para as criaturas que seguem ao teu lado. Sem que percebas, és inspirado por alguém, motivado por outrem, a seu turno modelo para outros que te seguem em pós. Perante a vida, és co-criador junto ao nosso Pai. Todos nós somos co-criadores. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós temos responsabilidade com a nossa própria vida, com os nossos próprios enfrentamentos. E temos responsabilidade com aqueles que caminham junto de nós. É isso que a gente veio tratar hoje. Obrigado, gente, pela atenção. Obrigado. Então, gente, depois de tanta bronca... Imagina. Não? Quer vir aqui? Ó? Não, tá bom aqui, grata. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou colocação, por favor, gente. Angústia, dúvida? Ah, não é bem assim? Fala aí, por favor. Olha lá, ó. Você tocou num ponto muito interessante que falou a respeito de vitória e derrotas, né? A Segunda Guerra foi um grande exemplo disso, porque, por exemplo, os japoneses até então, há uma discussão, mas até aquele momento eles nunca haviam sido derrotados. E a partir daquele instante, o povo japonês, isso é uma coisa muito ligada à honra. Então aquela derrota abalou violentamente a honra deles. Então é muito exemplo disso que você falou. Porque até então eles eram considerados, entre aspas, imbatíveis. Só que naquele instante eles foram derrotados da pior maneira possível, né? Então esse paralelo que você traçou às vezes na vida é muito em relação a isso. Tem derrotas às vezes que são muito doídas. Mas que se transformam em vitórias, exatamente, né? Na vida é a mesma coisa. Você tá tocando nos japoneses, eles têm uma história interessante e, de fato, na Segunda Guerra Mundial, eles sofreram a derrota que todos nós conhecemos daquela maneira terrível, a bomba em Hiroshima e tal, né? E de uma forma muito terrível. Mas, do ponto de vista da civilização, e aí se tocou numa coisa que eu acho interessante, as civilizações são muito parecidas com os seres humanos. Elas têm características próprias, né? O Brasil ainda está formando essas características. Nós ainda não temos essas características tão desenhadas. Mas você pega determinados povos, eles têm características próprias. Estados Unidos tem suas características, a Alemanha tem suas características, a Rússia tem suas características e o Japão também. E essa característica de todos os povos e do povo japonês que nós estamos falando dele é uma característica formada de milênios. Milênios e milênios. A nossa vida também é a mesma coisa. Nós somos formados, o que nós somos hoje é resultado de um processo muito longo. A derrota do Japão, que jogou eles de joelhos na Segunda Guerra, foi importante para eles modificarem uma série de coisas. E onde é que está o Japão hoje? De novo, eles são uma grande potência. Eles conseguiram transformar, claro que nós não vamos entrar aqui nos detalhes, né? Mas eles conseguiram transformar aquela derrota numa vitória para o povo japonês. Inclusive do ponto de vista de questionar o significado da guerra e da violência. Eles questionam isso. O prédio, até hoje, o epicentro da bomba atômica, né? Ela explodiu a meio quilômetro da atmosfera, e não explodiu no chão, ela explodiu a 500 metros acima. E aí dá aquela pulverizada. A cidade de Hiroshima, né? Pulverizou a cidade. O prédio que ficou de pé, os poucos ali do epicentro da bomba, eles mantêm as ruínas lá. Por que eles mantêm as ruínas? É para dizer o seguinte, ó, nós queremos sofrer? Não é por isso. É para todos olharem, e as futuras gerações, todas elas, olharem aquilo, e olha o que o homem é capaz de fazer
Nós não queremos isso. A vida é a mesma coisa. Quantas derrotas nós sofremos, mas ela fica na nossa memória. E aí, se você consegue enfrentar aquilo, olhar para a sua derrota de frente, todo mundo tem derrota. A gente olha às vezes as pessoas no alto lá, nas situações mais... E aí você fala, sempre foi vencedor. Nada. Quantas vezes essa pessoa caiu? Você pega a história do Abraham Lincoln, tem uma biografia incrivelmente interessante sobre a vida dele. Você pega a vida dele, ele teve inúmeras derrotas na vida. Mas ele não sucumbiu. Ele não foi engolido pelo desespero. Ele conseguiu levantar várias vezes. E aí, talvez, na minha opinião, é o maior estadista que os Estados Unidos já teve. É uma grande liderança. Então, assim, derrotas. Quem é que não tem derrota? Todos têm. Eu tenho várias. Só que a gente rala os joelhos, esfola as mãos, chora um pouco e depois você... Vou de novo. Não é? Aí você fala assim, é fácil falar. É, fácil falar. Né? Mas você se levanta. É isso que nós fazemos. E ainda mais sabendo do significado das reencarnações, mais ainda. Mais ainda. Nós sabemos o que significa a vida. Não é só esse corpo físico. As situações de ter ou não ter, as situações de enfrentamentos vários que a gente tem na sociedade, na vida terrena, elas viram pó diante do infinito. É o que nós construímos em nós. É por isso que a maioria das coisas são pura besteira. A gente dá valor para uma série de coisas que diante da vida e da morte não significam nada. E a gente fica perdendo tempo com isso. Né? Mas demora para a gente compreender isso, né? É difícil. Às vezes as palavras até, elas resvalam por nós, mas elas não introjetam. Não introjetam. Uma coisa é você falar, outra coisa é introjetar aquilo. Será que eu introjetei mesmo? Será que eu tenho forças para enfrentar? Tem algumas situações da vida que eu acho que eu não tenho forças para enfrentar. Eu admiro quem tem. Eu fico olhando e falo, meu Deus, será que eu consigo enfrentar isso? Às vezes eu vejo alguns enfrentamentos das pessoas, eu fico prestando atenção para que sirva de lição para mim. Não é porque eu quero julgar, não é isso não. Eu já aprendi que não tem isso. Todo mundo enfrenta suas coisas. Então assim, e às vezes tem pessoas que enfrentam coisas que você fala, será que eu consigo enfrentar isso? Eu não sei. Tem coisa que eu acho que eu não consigo. Mas é isso, gente. Obrigado, viu? Meia pergunta. José, só uma colocação, pois não. Quando você fala que se a gente não enfrentar uma situação, ela vai voltar de alguma forma em outro momento, né? Se é uma lição que nós temos que Se não aprender, enfrentou adequadamente, sim. Às vezes a gente não tem esse recurso para enfrentar e a gente às vezes protela isso por algum momento, mas a gente pode buscar de alguma forma, né? Aprender, ler, ir num curso. Verdade. Eu acho que isso que é a questão interessante, porque de fato, às vezes a gente não tem muito como resolver. Eu não sei falar não ainda, né? Muitas vezes a gente não tem. Mas eu posso aprender, posso fazer curso, terapia, quer dizer, isso que é importante, né? Buscar recursos para fazer aquilo que eu acho importante. É claro, a gente tem uma série de coisas hoje que na busca a gente consegue, não é? A gente consegue achar algumas respostas. Não é que a resposta vai estar prontinha lá para você, não é isso. Você tem que processar ela. Mesmo quando você lê um livro, né? Esse livro aqui da Joana de Anjos, lindo esse livro, Após a Tempestade. Tá, você lê o livro da Joana. Joana é um espírito de altíssima luz. Você lê os livros dela, cada vez que você lê, você vai encontrar algumas respostas que você não viu em outro momento. Aquilo em outro momento talvez tenha passado despercebido. E aí você vai ler aquele mesmo livro 10 anos depois, e você fala, meu Deus, eu entendi isso aqui. Né? Então assim, as respostas não estão prontas em lugar nenhum. Você tem que processar suas próprias respostas. É claro que, muitas vezes, um amigo de extrema confiança, que é raro, né? As pessoas às vezes têm medo de abrir determinados problemas, porque você não sabe se pode confiar nas pessoas, não é? Por isso que quando você sabe alguma coisa de alguém, pô, seja leal, não fala nada, não comente. Isso é respeito. Você sabe de alguma coisa importante de alguém, e aí, porque você depois brigou com essa pessoa, você sai falando os problemas da pessoa para outra pessoa. Isso é terrível. Não é? Lealdade absoluta. Então, quando você tem um amigo fiel, um amigo leal,
quando você tem um irmão que você pode confiar, quando você tem, ou quando você acessa através de livros, através de N coisas que tocam e te dão alguma resposta, presta atenção, processa aquilo para você. Você aprende com os outros. Ninguém faz nada sozinho. Você aprende com os outros. Você aprende vivendo junto com outras pessoas. Julgar também. Poxa, se eu tenho tantos fantasmas, que direito eu tenho de julgar o fantasma dos outros? Ah, você não tem fantasma? Por isso que Jesus, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele sabia que todo mundo tinha seus próprios fantasmas. E aquilo tocou no coração das pessoas, né? Vão jogando a pedra lá, joga para cá, sai de fininho. Sai de fininho. Então assim, por que eu vou julgar o meu semelhante se eu também tenho vários fantasmas que eu não consigo resolver? Aí a gente se torna mais humilde quando a gente começa a olhar desse jeito. Você fala, puxa vida, né? Por que eu vou? Será? Ah, mas isso é fácil. É fácil para você que já enfrentou. Talvez a outra pessoa não conseguiu atinar isso ainda. Para ela não é fácil. Ah, é fácil para você. Para outras pessoas pode não ser. Né? Eu não sei, eu acho que a gente tem que prestar atenção na vida, prestar atenção no mundo. E não é só, às vezes a gente fala né, eu já vou terminar já. A gente fala eu fico falando, livros e tal. Gente, não é só livro espírita, não. Eu acabei de, né, dar um exemplo aí. Puxa vida, eu acho tanta coisa linda em outros autores, e não são necessariamente religiosos. E são pessoas mas eles estão refletindo a vida. Aquilo serve para mim, eu processo, verifico se serve para mim, e falo, puxa vida, isso faz sentido, hein? Bonito, tocou meu coração, tocou minha mente. Então serve. Então serve, não é? Gente, muito obrigado aí pela atenção, tá? Então, meus amigos, a gente vai nesse instante realizar o que é de mais bonito dentro de um trabalho espírita, que é doar o que a gente tem de melhor. Mentalizar criaturas que nesse instante, estejam onde estiverem, precisam muito mais do que nós. Precisam do entendimento, da coragem. Como foi dito na palestra, precisam aprender a dizer não, para educar, para construir. Precisam aprender a pedir ajuda para vencer o orgulho. Precisam aprender a depender uns dos outros no auxílio próximo. Mesmo que tenhamos muito pouco para doar, o pouquinho de cada um a espiritualidade vai aproveitando e vai juntando e levando como se fosse band-aid a esses corações, dando um pouco de tranquilidade. Dando a paz do Cristo, que é a paz da batalha vencida, da luta conquistada, a virtude adquirida. Envolvendo cada criatura, esteja ela onde estiver, consciente ou não do seu percurso, sofrida, endurecida, em trabalhos e tarefas e missões, que todos sejam abençoados com esses fluidos que trazemos. Criaturas que padecem de dores morais, físicas e espirituais, enfermos do corpo e da alma, pessoas queridas, e oferecemos, Pai, a nossa melhor vibração para aqueles que ainda não conhecemos como amigos. Mas como disse a Joana de Ângeles, inimigo é só aquele amigo que a gente ainda não soube conquistar. Que esses fluidos alcancem cada coração, nossos lares, nossos familiares, nossos sonhos e os sonhos de cada um que estão conosco. E por último, Pai, vibramos por nós mesmos, para que sejamos capazes a cada dia de adquirirmos conhecimento, verdade, justiça, e colocarmos tudo isso em favor do próximo. Que essas bênçãos, Pai, nos encham de coragem. E para isso, pedimos incessantemente, como Maria Dolores através do Chico Xavier: Senhor, amarra nas minhas mãos cansadas, sofridas, preguiçosas e ocas, o trabalho regenerador de cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos permanecer em silêncio, lembrando que
O que nós tivemos aqui foi uma parte do tratamento, a outra parte é o passe. E a parte mais importante compete acontecer lá fora, na nossa mudança diária. Graças a Deus.